pessoal, aqui é a professora Cássia e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a multiplicação. Esse vídeo eu tô gravando porque a mãe do Cauã, ela tá com um pouco, ela percebeu que o filho tá com um pouco de dificuldade na multiplicação e aí ela queria uma orientação, né? Bom, de acordo com o que eu tenho estudado, com o que eu tenho lido, a gente trabalha a matemática diferente do que a gente trabalhava quando, por exemplo, eu estava na escola, né? O ensino de matemática hoje, a gente tem que propor muito mais assim, a resolução de problemas e sempre valorizar a forma e o cálculo que a criança está desenvolvendo e tentar partir daquilo ali para a gente mediar, né, o que mais que ela precisa se apropriar, né? Então, é diferente daquela época que a gente estudava matemática, a professora passava um probleminha lá no quadro, né, e uma forma de resolver, e se a gente não seguisse todos os passos naquele algoritmo, né, naquela continha, ela não considerava na prova, ela descontava a nota porque você tinha que fazer igualzinho aquela repetição que ela fazia. Hoje não, a gente trabalha mais pensando a resolução de problemas e valorizando as diferentes formas de resolver um problema, né? Então, primeiramente queria falar para vocês valorizar isso e desenvolver isso nas crianças. Como que eu desenvolvo isso? No dia a dia mesmo, né? Então, eu vou comprar pão na padaria, aí eu falo para a criança, olha, lá nessa padaria é 50 centavos cada pão. Se a mamãe for comprar 5 pães, quanto que eu vou gastar? Quanto que eu preciso levar de dinheiro? Aí eu vou numa loja comprar alguma coisa, aí eu falo, olha, quanto que a gente vai, se a gente parcelar isso aqui em 2 vezes, quanto será que vai ficar? Então, dá momentos assim para que a criança, né, participe e pense sobre aquilo, né? E outra coisa também que eu tenho, pelas leituras que eu venho fazendo, é assim, por meio dos jogos, desenvolver a matemática por meio de jogos, porque é uma forma assim que não desgasta a criança, ela ama fazer isso, né? Brincar, né? Então você vai trabalhar de uma forma prazerosa, né? Inclusive tem a Constance Camus, ela tem vários livros publicados, né, nesse respeito, né, e trabalhos feitos assim em salas de aula. Ela fez pesquisas em salas de aula onde você aprendia matemática apenas por meio de resolução de jogos, né, então de uma forma lúdica. E comparando turmas com o ensino regular, né, ela percebeu que muitas vezes por meio de jogos as crianças desenvolvem mais ainda, né, o raciocínio matemático. Então vale tentar isso também, tá bom? Então, proponha situações, problema mentais para a criança. Então, né, desenvolva o cálculo mental da criança, né? Trabalhe com jogos. E aí, quando a criança está bem desenvolvida nisso, aquela conta, armar a conta, né, fazer o algoritmo lá, a continha, vai ficar muito mais tranquilo, né? E às vezes, porque se você ficar passando muito, às vezes a criança fica muito cansada. Então, toma cuidado com isso também, quando for dosar as contas. E também eu acho que é bem legal, né, não só colocar a conta isolada, mas colocar um probleminha também, né? Porque nas provas que eu corrijo, né, no dia a dia que eu tenho, o que as crianças têm mais dificuldade é de pensar com quais operações eu consigo resolver aquele problema. E não a conta em si, a conta isolada. Mas aí você coloca um problema, eles ficam perguntando, professora, mas é conta do quê? Né? Então eles têm dificuldade de pensar, de raciocinar para resolver aquele problema, né? E às vezes posso fazer com mais de uma conta, tem várias, né, formas de resolver aquele problema. Né? Então deixar que a criança vá fazendo esse percurso dela, né? Vá, e aí depois você, olha, agora tá vendo? Você fez dessa forma, a gente pode usar isso daqui também, que é uma forma mais rápida, e mostrar a continha, olha, tá vendo o que você colocou aqui, a gente, né? Então, a partir do que ela sabe, do que ela tá fazendo para depois fazer a conta. Então, às vezes não adianta eu pegar e já lá colocar a conta, se a criança ainda não percebeu, né, esse raciocínio da multiplicação, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês então agora no quadro como que eu posso explicar uma das formas, tá bom? Que eu acho que é uma das formas que as crianças aprendem bem em sala de aula. Bom, pessoal, então vamos lá para as contas, né? Quando você for passar as contas, passa assim com números mais baixos da tabuada do 2. Por quê? Se ela, né, com tabuadas que ela já se apropriou.
porque senão às vezes ela fica mais perdida ali na tabuada, na multiplicação, do que daí propriamente resolver a conta, né? Ela vai ficar com mais dificuldade. Então, começa com números mais baixos para depois você aumentar a dificuldade, tá bom? Também, começa com aqui, ó, um número, né? Começar multiplicando unidade, para depois começar a multiplicar dezena também, porque primeiro, né, tudo a gente vai passo a passo, com calma. Ah, outra coisa que eu queria falar é sobre a tabuada também. A tabuada, né, quando eu também estava participando de curso, eu questionei, né, uma professora que eu fiz, como que a gente ensina a tabuada, né? Se é daquela forma mesmo de antigamente, se é decorar. E ela disse que sim, que primeiro a gente, né, que o aluno tem que entender a tabuada, né? Mas ele tem que memorizar também, porque você precisa, né, num cálculo mental rápido, você precisa estar com a tabuada memorizada na sua cabeça. Então, aí não tem jeito mesmo, é aquele, né, método de ficar sentado ali, né, e treinando. Com o passar do tempo vai ficando mais fácil. Então, vamos lá. Olha só, aqui, né, na multiplicação a gente começa sempre pela casa da unidade, lembra? Ó, o cubinho é a unidade, então eu vou multiplicar a unidade aqui. 6 vezes 6, então vai lá o conhecimento da tabuada. Pode falar para a criança fazer aqui do ladinho os números que ela vai usar para multiplicar também, né? Se necessário. Então, 6 vezes 6, 36. Coloco a unidade aqui, a dezena vai para a dezena. 6 vezes 1, 6. Com 3, 9. Então, multipliquei aqui. E agora eu vou multiplicar aqui a centena. 6 vezes 4, 24. Então, que número que é esse? 2.496. Aí, quando eu for ensinar o número de 2 algarismos, aqui multiplicar 2 algarismos, eu posso falar para a criança, ó, esconde aqui o número 1, porque é a mesma coisa que a continha com um número só aqui. Começa assim, começa fácil, depois que vai... Então, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. Aí, aqui, tem gente que aprendeu colocando mais, igual eu aprendi colocando mais. Só que hoje em dia eu costumo usar o 0. Aí essa atenção para eu perguntar, por que, professora, que coloca o 0 aqui mesmo? Porque a gente está multiplicando dezena, não mais unidade, né? Se eu fosse multiplicar aqui a casa da centena, quantos zeros eu ia colocar aqui? Aí, né, eu continuasse a conta com centena, aqui eu ia colocar 2 zeros, milhar, 3 zeros, né? Então, aqui na casa da dezena, então eu tenho que lembrar de colocar os zeros, senão minha conta dá errado. E acontece bastante, as crianças, né, quando estão se apropriando da multiplicação, costumam esquecer, a gente tem que sempre estar lembrando. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. Aí eu vou fazer a conta da adição. 0, 6, 7, 2. Por exemplo, né, se eu precisasse pensar uma situação problema para isso daqui, eu poderia pensar, fui comprar um televisor e a loja me ofereceu 2 opções de compra. Eu quero saber qual é a opção de compra mais vantajosa. Então, aí nesse caso, ó, você pode até falar depende. Por quê? Essa opção aqui realmente vou economizar dinheiro, mas e se eu não tenho todo R$416 para pagar por mês? Essa opção para mim não vai ser válida, né? Aí eu vou precisar pagar menos por mês. Olha, então eu vou optar por essa daqui. Mas eu posso criar uma terceira opção, né? Posso falar assim, não, eu vou guardar o dinheiro e vou lá na loja. Às vezes eu consigo até um desconto maior. Então, estimular isso nas crianças também, né? Então, por exemplo, vou fazer o empreendedorismo, estimular o empreendedorismo, né? A gente tinha uma disciplina de GEP que trabalhava com essa temática, né? Então, como que eu posso falar isso? Olha, vamos fazer uma receita de bolo, a gente gasta, vamos somar quanto que a gente gasta para fazer essa receita? E se fosse para a gente vender, quanto que a gente poderia colocar para vender? Então, colocar essas coisas, né? Nesses tempos, às vezes, as pessoas estão... Teve aluno que compartilhou comigo que a mãe está fazendo máscara para vender. Então, né, peça ajuda da criança para
resolver esses problemas, falar, olha, eu tô gastando tanto para comprar o tecido, né? Quanto de lucro que eu vou ter em cada máscara, né? Quantos que eu preciso vender para ter um lucro razoável. Então vai estimulando a criança dessa forma, tá bom? Muito obrigada, um abraço para vocês.